A presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Cátia Abreu, defendeu a presença do Exército nas ruas para cumprir o lockdown decretado por estados e municípios em função do avanço da Covid-19. A senadora diz que conversou com especialistas e ministros do Supremo Tribunal Federal e sugeriu a apresentação de uma ação no STF para colocar as Forças Armadas nas ruas e também obrigar o governo federal a fazer campanhas publicitárias para que as pessoas façam o isolamento social. Vamos acompanhar. Eu queria solicitar que a gente refletisse sobre a presença do Exército Brasileiro para ajudar a Polícia Militar a conter as aglomerações. Vocês viram no Fantástico domingo, eu fiquei chocada. Dezenas de festas com portas escondidas, com portas secretas. Quer dizer, as pessoas perderam a noção. As pessoas não têm noção de responsabilidade e de caráter. Então, o Exército Brasileiro, a própria presença dele, por conta da admiração que o povo brasileiro tem pelas Forças Armadas e sempre tiveram em todas as pesquisas, o povo brasileiro vai olhar e ver o Exército e vai ver que o negócio é sério, que o Exército não ia para a rua por qualquer coisa. Então, eu peço socorro às polícias militares, para eles, para que o Exército possa contribuir nesses próximos 15 dias, principalmente. Nós podemos fazer, inclusive, uma DPF para o Supremo Tribunal Federal, pedindo que isso aconteça. Então, a senadora Cátia Abreu, sobre isso, queremos ouvi-lo, Zé, tanto sobre esse pedido feito pela Cátia Abreu, como sobre as manifestações hoje em Porto Alegre contra o governador Eduardo Leite. Olha, primeiro esse discurso aí da presidente da comissão, a senadora Cátia Abreu, ele é improvável porque para que o Exército seja aplicado aí nessas condições, seria preciso uma GLO, garantia da lei e da ordem, que o presidente Jair Bolsonaro definitivamente não assinaria. Isso seria jogar o Exército para uma função que não é própria. Função constitucional do Exército não é para substituir a Polícia Militar. Em caso de isso é uma intervenção, a garantia da lei e da ordem tem que ser solicitada pelo governador do estado e passar pela aprovação do presidente da República, para se ter uma ideia. Isto é muito polêmico e mesmo em casos extremos, o presidente da República tem dificuldades e pensa duas vezes antes de aplicar uma GLO. Sobre a situação do Rio Grande do Sul, isto é o pior do pior. Isso mesmo, o pior do pior. Se você faz um lockdown, se você faz um toque de recolher, como estamos aqui em Brasília, às 10 horas da noite não se pode andar na rua com policiais montando barreiras e tal, a não ser em atividades essenciais, isso já é uma agressão. Agora, fazer um lockdown, fazer um toque de recolher e nos supermercados proibir o dono do supermercado de vender, e mais grave ainda, o cidadão de fazer uma compra que está ali, isto é um absurdo total. Eu fico me perguntando quem é que vai pagar por isso. Porque se o que está em casa, decretado uma prisão domiciliar, se ele não tem como receber nada, receber dinheiro, como é o caso de servidores públicos, servidores de funcionários de empresas grandes, que às vezes fazem um trabalho em casa ou mesmo dispensam, tudo bem. Mas quem é funcionário de uma empresa própria, ou seja, um empresário, um microempresário, ou quem não tem emprego, quem é que vai pagar por isso? Devo dizer que nós estamos atravessando uma fase grave da Covid-19, da infestação do novo coronavírus. Uma fase difícil. Nós já temos mais mortos diários, quase 2.000 por dia, do que, por exemplo, os Estados Unidos, que estão vacinando e, naturalmente, os números estão caindo. Então, é uma situação muito grave, onde é possível, sim, pedir o isolamento e fazer o isolamento. Só que esse termo foi tão gasto há um ano atrás, que agora o governo pede e ninguém presta atenção. Veja bem, há um ano atrás, o governo fez esse mesmo pedido. Agora imagine você que está aqui nos assistindo, se você estivesse há um ano atrás, até hoje, atendendo ao pedido do governo, ficado em casa. Alguns estão. Eu tenho amigos que estão há um ano em casa. Por quê? Eles podem. Ou são aposentados ou servidores públicos que foram dispensados e estão realmente em casa. Outros por aqui, eu vejo que não estão indo no trabalho
mas eu vejo que eles estão indo em outros lugares. Não é a mesma coisa? Não seria também perigoso? E por que dispensar só do trabalho? E por que isso? Porque são funcionários de empresas, digo, empresas estatais ou não, que permitem. E o pobre, o autônomo, como ele vai fazer, né? Mas eu acho que hoje, né, agora, nesta semana, nós estamos atravessando a semana mais dura da pandemia. É preciso tomar cuidado. E aí o que fizeram os governantes? Já queimaram todos os argumentos lá atrás. Houve fechamento de estado que não tinha um caso, nem um caso. Universidades fechadas sem um caso no estado inteiro. Como a gente pode entender isso? A população decretou o fim do confinamento. Ninguém aguenta muito tempo. Não é tão simples, como disse a senadora Cátia Abreu. Olha, para cada problema complexo, existe uma solução simples, elegante, correta, porém totalmente errada. Então, existiu lá atrás governantes que fecharam sem nada e agora vão fazer o quê? O que eles vão fazer? É agora que a coisa está pegando. Como o governador de São Paulo, João Dória, aumentou os leitos, isso não é nem crível, porque não há mão de obra. Se você fisicamente cria leitos físicos com equipamento, fica difícil contratar profissionais para operar esses equipamentos. Esta é a realidade do momento. É preciso o máximo de cuidado nesta semana, mas quem trancou lá atrás é o responsável pela situação atual. Tá aí, Augusto, protestos no Rio Grande do Sul e a senadora Cátia Abreu pedindo acionamento do Exército. Olha aqui, isolamento não serve para nada pelo seguinte: por que não vêm os especialistas numa pandemia que não tem especialistas aqui de São Paulo, explicar por que não caiu o número de mortos? É porque não há isolamento possível num país que tem favelas, que tem barracos, milhões de miseráveis. Isso aí é bom para funcionário público. Esses fazem. Presidente da Petrobras, esses podem ficar. Agora, como é que você vai pedir para quem mora num espaço, né, ou para quem não tem nem onde morar, ou para quem mora num espaço em que 3 pessoas já configuram uma comemoração, como é que você vai pedir para essa turma ficar em casa? Agora, vamos lá, ao ponto central da questão que mostra a covardia dos governantes. O transporte público não tem nenhum tipo de distanciamento social. Por que não aumentam o número de ônibus e vagões de metrô que existem e acabam com a aglomeração diária de milhões de pessoas, no caso de São Paulo? Então, o que é fase roxa? A providência inicial deveria ter sido essa. Por que não impede a realização de pancadões na periferia? Por que não fazem isso? Quer dizer, eles só tratam da parte visível da cidade. Agora, a senadora Cátia Abreu é tão verdadeira quanto esse par de sobrancelhas que ela está apresentando agora. Não dá para confiar nela, ela quer o Exército para isso. E depois diz que o autoritário é o presidente da República, o Exército nas ruas ela quer para cumprir o isolamento. Ela é uma latifundiária que tem várias fazendas aí para se isolar. Agora, por que não convida o povo para ocupar, o povo que não tem casa, para ocupar as fazendas dela durante a pandemia? Isso é uma demagogia barata. Agora, existem providências a tomar, sim. Distanciamento social, ninguém foi contaminado em restaurante enquanto estiveram abertos. Ninguém. Estão morrendo pessoas durante o isolamento. E a isso as autoridades respondem com mais isolamento. E decidem agora o que é produto essencial em supermercado. Nós estamos sendo desgovernados por quem finge que entende uma pandemia que ainda é um mistério. Então você vê países africanos que foram visitados pelas esquadrilhas aí de vírus chinês e não tem quase caso nenhum. Você tem países europeus com o mesmo clima, as mesmas condições climáticas parecidas, que a coisa está explodindo.
Agora, a pandemia segue seu curso. A maneira de abrandar essa curva é você atacar os problemas reais. Mas cadê coragem para criar condições de sobrevivência no transporte público? Ninguém tem.